equipes de alto desempenho. Vamos dar uma olhadinha então? As abordagens até então discutidas, né? Trabalhamos a ideia dos modelos clássicos, da teoria clássica da administração científica, dos modelos de relações humanas, os modelos que, de certa forma, são baseados na análise contingencial em relação às características do trabalho e a evolução, né, do modelo contingencial, a aplicação contemporânea desse modelo, sugerindo a possibilidade ou a hipótese de trabalharmos com equipes de alto desempenho. Então, a possibilidade de nós trabalharmos, né, primeiro, uma orientação clássica em relação à especialização e à simplificação do trabalho, gerando essencialmente, né, um trabalho monótono, não é isso? Um trabalho que eventualmente aliena o indivíduo. A hipótese é criarmos cargos simples, não é isso? Que, de certa forma, vai minimizar as demandas mentais do trabalho. No processo, né, de orientação a relações humanas, né, e aqui nós temos, né, um grande paradoxo, a hipótese é proporcionar, né, a satisfação, mas, de certa forma, com pouca orientação técnica, a partir do momento que o que importa é o relacionamento humano, não é isso? E essas relações é que vão fortificar o indivíduo para que ele se motive ao trabalho. Reconhece a importância das necessidades sociais dos empregados. Isso é muito importante. Porém, né, ainda deixa a desejar. A hipótese é a satisfação do indivíduo. Muito bom. Quando trabalhamos as características do trabalho dentro da perspectiva contingencial, trabalhamos, né, dentro do conceito de enriquecimento vertical e horizontal. O enriquecimento do cargo, no sentido, né, de trabalharmos cargos que, de certa forma, vão tentar aumentar a motivação e a satisfação dos indivíduos, não é isso? É lógico que, dependendo da circunstância, o custo em relação, né, a esse modelo vai aumentar. Mas é lógico, né, que vai precisar de controle gerencial maior, de pessoas com maior nível de maturidade. É lógico também que a nossa orientação é a satisfação. No modelo de ampliação do cargo, a hipótese é que, de certa forma, exista a possibilidade, né, de nós trabalharmos atividades mais flexíveis. Não é isso? Então, de certa forma, existe a possibilidade de nós trabalharmos a atividade do ser humano com mais flexibilidade e, de certa forma, não necessariamente aumentando a complexidade das tarefas. Obviamente, isso vai objetivar essencialmente a maior eficiência, no sentido de que o indivíduo vai ter um trabalho menos monótono e, de certa forma, vai sacrificar as vantagens de simplificação do trabalho a partir do momento que o indivíduo ele vai desenvolver atividades correlatas, mas atividades diferentes. A hipótese, dentro do modelo contingencialista moderno, é trabalharmos com equipes de alto desempenho. Essas equipes, né, de certa forma, também vão se orientar para a eficiência. Mas isso não quer dizer que, na realidade, não haja a preocupação de integração desses indivíduos em relação à ideia do conteúdo do cargo. A hipótese é dar maior autonomia e autocontrole para esses indivíduos, o que, obviamente, considerando a possibilidade de dar mais autonomia, existe a grande probabilidade de motivar o indivíduo a assumir mais responsabilidade. Isso requer, né, um desenho organizacional, de certa forma, bastante cuidadoso e compatível com essa estrutura. Obviamente, a estrutura orientada para equipes é uma estrutura diferenciada de uma estrutura tradicional. Agora, é lógico, né, que, em função até também da possibilidade de aumento de custos, isso pode se tornar, eventualmente, um impeditivo. Mas, de certa forma, observamos que, quando analisamos o custo, temos que perceber também os benefícios.
A maioria das empresas que desenvolve esse modelo de estruturação realmente acabam tendo um desempenho superior em relação aos seus concorrentes. Bom, então, a ideia de nós trabalharmos, né, uma possibilidade de um gerenciamento contingencial orientado para equipes de alto desempenho, né, é uma possibilidade bastante interessante e, de certa forma, né, é o que se tem em termos de gestão contemporânea na área, especificamente de gestão de pessoas. Muito bom. A atitude do colaborador perante o cargo e diante da empresa. Qual a importância disso? A partir do momento, né, que nós tentamos adequar a estrutura de cargos, o desenho de cargos, especificamente, né, à possibilidade de atrelarmos as condições humanas para o desempenho de suas atividades, temos a possibilidade de um escopo de expectativas diferenciados. A atitude, né, do funcionário em relação ao seu cargo e a atitude do funcionário em relação à empresa. Vamos dar uma olhadinha? Bom, a atitude do funcionário em relação ao seu cargo, obviamente, nós estamos falando principalmente em relação às atividades que esse indivíduo vai desenvolver. Atividades variadas, inovadoras, a própria identificação com essas tarefas, a compreensão do significado dessas tarefas, autonomia e independência, retroalimentação de seus resultados, percepção da responsabilidade que lhe foi incumbida ou atribuída, a satisfação em relação ao cargo, a possibilidade do trabalho em equipe, uma remuneração compatível com o seu nível de autoridade e responsabilidade, assim como os benefícios, qualidade de vida no trabalho e participação dos resultados. Então, na realidade, né, o indivíduo, ele espera, em relação ao cargo, também, né, além da satisfação e da motivação que lhe é pertinente à execução dessas atividades, a recompensa necessária que, de certa forma, né, seria associada ao cargo. Então, deve existir um balizamento e um equilíbrio entre os níveis de autoridade, responsabilidade, conteúdo do cargo e também a questão da remuneração. A atitude em relação à empresa significa que, a princípio, esse funcionário tem uma expectativa de um clima organizacional positivo, ou seja, uma atmosfera psicológica positiva, uma cultura democrática e participativa por parte da organização, né, elevação do seu reconhecimento e status, né, da sua estima, um ambiente psicológico agradável, a receptividade, inclusive, por novas ideias, liberdade e autonomia no trabalho, a possibilidade de comunicação, principalmente em relação a canais informais, a oportunidade de crescimento, vislumbrando, né, a possibilidade do gerenciamento da sua carreira, liderança, orgulho de estar na empresa, a observação de melhoria da qualidade de vida, principalmente qualidade de vida no trabalho, e a possibilidade de participação dos resultados. Então, a atitude do colaborador, né, perante ao cargo e perante a empresa, de certa forma, vai conduzir, né, à possibilidade, né, do aumento do nível de motivação, satisfação e redução, obviamente, dos níveis de insatisfação por parte deste indivíduo em relação à sua organização. Bom, não precisa dizer que, na realidade, o que a gente está discutindo aqui, né, é a essência das organizações que, de certa forma, estão aí no topo do ranking, né, daquelas organizações em que a maioria das pessoas quer trabalhar. Não é isso? Muito bom. Agora vamos aprofundar um pouco mais a nossa discussão e definirmos exatamente o que é a descrição de cargos. Na realidade, a gente estava falando sobre o desenho de cargos, ou seja, o projeto dos cargos. Agora, dentro da especificação do projeto, vamos trabalhar o conceito de descrição do cargo. A descrição de cargos é uma definição escrita do que o ocupante do cargo faz, como faz e por que faz. Então, nós estamos falando sobre a descrição de cargos. A descrição de cargos
É um documento escrito, ou seja, são informações que identifica, descreve e define um cargo em termos de deveres, responsabilidades, condições de trabalho e especificações a respeito desse cargo. Descrição de cargos é uma definição escrita do que o ocupante do cargo faz, como ele faz, em que condições. Não é isso? Essa definição é utilizada para definir as especificações do cargo, né, e o que efetivamente está associado aos conhecimentos associados a esse cargo, as habilidades, capacidades necessárias ao desempenho, né, satisfatório do cargo. Então, na realidade, quando falamos de desenho de cargos, nós estamos falando dessa descrição, né, e, de certa forma, a princípio, né, vamos ter que associar também as habilidades necessárias para ocupar aquele cargo. Então, essa é a essência, né, do conceito do que nós chamamos de descrição de cargos. Bom, e aí, quando nós falamos sobre a descrição do cargo, é óbvio que nós, para descrevermos o cargo, nós precisamos saber o seu conteúdo. Não é isso? Supondo que o cargo seja aquela caixinha, precisamos abrir a caixinha e descobrir o conteúdo. É justamente a hipótese de identificarmos o conteúdo do cargo. E aí nós temos que fazer, né, as perguntas que se apresentam aí no slide, não é isso? O conteúdo do cargo tem a ver com o que o indivíduo faz, quando ele faz, como ele faz, onde ele faz e por que ele faz. Então são perguntas importantes justamente para descrever o cargo. Vamos dar uma olhadinha? Bom, conteúdo do cargo, o que o indivíduo vai fazer no cargo? Quais são as tarefas e atividades a serem executadas? Né? Quando ele deve fazer? E aí, né, nós temos a ideia, né, da extensão do tempo, da priorização de suas atividades. Como ele faz? Não é isso? Então são instrumentos. Através de quê? Não é isso? É um trabalho manual, precisa de máquinas, equipamentos, etc. Onde o indivíduo faz? Local e o ambiente de trabalho. Por que ele faz? Não é isso? Essa é uma pergunta eventualmente esquecida. Objetivos do cargo. Metas e resultados a atingir. O objetivo do cargo é muito importante. Inclusive, né, a sua correlação em relação à perspectiva sistêmica no que diz respeito, né, às necessidades ou os recursos necessários à execução dessa atividade, assim como os resultados e para quem esses resultados serão dirigidos. Então, na realidade, a perspectiva sistêmica é importante, além de metas e resultados bem estabelecidos, bem definidos, e, de certa forma, alcançáveis para que esses indivíduos